Espero que você esteja muito bem. Hoje nós vamos terminar o capítulo 4 da epístola linda, maravilhosa do apóstolo João, o último dos apóstolos, né? E esse capítulo ele é tão especial que o título dessa mensagem eu chamei O Amor Divino e o Amor Humano, porque é o único capítulo da Bíblia que faz uma das afirmações mais lindas sobre a pessoa de Deus, dizendo que Deus é amor. Eu quero ler contigo, queridos. Vamos ler juntos, é lindo demais. Vamos ler juntos. Fala assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação para os nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor de Deus que tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Irmão, que texto lindo, que texto lindo. Nós temos falado no capítulo 4 que as duas realidades mais difíceis do ser humano compreender é a realidade do amor e a realidade de Deus. Todos os problemas derivam do fracasso, da mesquinhez, da estupidez em compreender essas duas realidades. Quem quiser se relacionar com Deus, João está falando, da maneira correta, tem que amar também da maneira correta. Por quê? Porque Deus e o amor são inseparáveis. Então, reparem, queridos, o amor de Deus se manifesta nos relacionamentos humanos. O homem tem que aprender a viver em paz, a viver em harmonia com seu semelhante. Ele precisa criar uma sociedade baseada na justiça, na retidão. E as leis existem para isso, né? As leis civis existem para isso. Vamos recordar quando Deus aparece no Monte Sinai, aquela demonstração de poder, fogo, trovão, a multidão dos judeus aterrorizadas. Deus dá a lei dele. Para quê? Para que as pessoas aprendessem a viver com o seu próximo. Criar uma sociedade que fosse justa, para que as pessoas aprendessem a viver em realidade e também em coletividade. Jeremias capítulo 22, 23, Deus abomina os governantes que não servem o povo, governantes que vivem no luxo. E Deus até aplica uma disciplina dura para o povo de Israel, que foi o exílio, para mostrar que não adianta a gente querer espiritualizar tudo. Isso é um grande erro do povo de Deus. Nós temos que aprender a ser humanos, ser gente como Jesus foi. Não espiritualizar aquilo que é humano. Aprender a relacionar com o seu próximo. Então, quando ele fala aqui no verso 7, quando ele diz para a gente, amados, amemos uns aos outros, por o amor procede de Deus, o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, ele está falando uma coisa linda, que a origem do amor está em Deus.
Ele é a fonte de todo amor. O amor humano deriva-se desse amor que está em Deus. Deriva-se da natureza divina. A natureza humana não produz amor. Qualquer ser humano que ter manifestação de amor é Deus atuando nele. Estaremos cada vez mais perto de Deus quando a gente ama. Por isso que no verso 8, verso seguinte, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso é uma das afirmações mais fantásticas da Bíblia. Somente no exercício do amor que nós podemos achar que teremos algum tipo de conhecimento de Deus e podemos nos aproximar de Deus. Porque o amor leva a Deus. No verso 12, quando ele fala aqui para a gente, ninguém jamais viu a Deus, se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Ele fala, nós não podemos ver a Deus, claro, Deus é Espírito, mas nós podemos sentir o efeito de Deus na nossa vida. O efeito de Deus se manifesta no amor. Por exemplo, eu não vejo o vento, mas eu sei quando o vento está soprando, né? Quando ele balança as árvores, quando é um vento muito forte, que balança o mar, que gera ondas na praia. Quer dizer, eu só tenho ideia do efeito do vento, eu não vejo. Eu não vejo a eletricidade, mas quando eu acendo um interruptor, eu vejo a lâmpada acender. Quer dizer, eu vejo o efeito da eletricidade naquela lâmpada. É a mesma coisa. Os efeitos que nós estamos vendo da presença de Deus é quando existe amor. Quando Deus chega ao homem, esse homem abre-se a sua capacidade de amar, porque ele fica coberto pelo amor de Deus. E aí ele passa a sentir amor ao próximo, amor à humanidade. Você quer fazer um teste para ver se a pessoa realmente pertence a Deus, tem Deus no coração? Verifica. Verifica, checa como é que ela ama os seus próximos, como ela se relaciona com as pessoas. Aquilo que Jesus falou, a árvore se conhece pelos frutos. E nós vivemos, irmãos, eu vou falar isso mais uma vez e sempre que for necessário eu vou falar, tempos tão perigosos, né? Esse ano de 2022 é um ano perigoso, porque é um ano de eleições no Brasil, é um ano de radicalismo, é um ano de fake news, é um ano de ódio que vai ser fomentado nas redes sociais. E a igreja tem que se posicionar, irmãos. A igreja não pode se politizar. Porque quando ela se politiza, ela se demoniza. Os púlpitos não podem ser usados para fazer campanhas para candidatos políticos, qualquer que seja. Os púlpitos são usados para pregar a palavra de Deus e apresentar Deus na pessoa de Jesus Cristo. E Deus é, antes de tudo, amor, amor, amor. Não é você, aquele candidato ali tem valores cristãos, nós vamos defendê-lo contra aquele candidato que não tem. Irmãos, você pode fazer sua opção política como você quiser. Sua escolha política como cidadão, você é livre para fazer e deve fazer. Mas não se engane, irmãos. Não se engane. Porque os políticos eles estão o tempo todo mudando a sua roupa, a sua carcaça, são camaleões, né? Você não pode se confiar no que ele está falando. Então, a história nos ensina isso, né? A Alemanha, país super desenvolvido, um povo intelectualmente brilhante, um povo culto. Nós vimos a grande tragédia quando Hitler sobe ao poder. Hitler não bebia, Hitler não fumava, Hitler defendia a pureza moral, sabia disso? Ele era assíduo nos cultos da igreja, irmãos. E matou comunistas, matou gays, matou judeus, matou negros, destruiu a Europa, destruiu a sua nação. A Igreja Católica e a Igreja Luterana abraçaram o nazismo, irmãos. Então, todas essas coisas elas têm grande chance de se repetir. Porque, como a gente tem pregado aqui, o inimigo trabalha muito com as fake news, com a mentira. Então, qual é o papel da igreja? O papel da igreja é ser um veículo do amor de Deus. Então ela tem que ser apolítica. Ela tem que ter os frutos do amor. Seus membros podem exercer seus direitos políticos, ajudar a construir leis. Os ministros de Estado que assumirem o poder, eles devem, se for um cristão, deve
colocar os valores cristãos, mas a Bíblia não fala em momento algum que os pastores os bispos devem largar suas igrejas para seguir carreira política, como se estivessem prestando um serviço a Deus. Não, irmãos. Porque o que isso mostra? Tem mostrado que isso aí é mera busca de poder mundano. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Se Deus é amor e eu só vou ser conhecido por Deus quando eu amo, eu tenho que ter muito cuidado com os tempos de radicalização, para não matar os frutos do amor, porque os cristãos estão matando esses frutos, ofendendo uns aos outros. Então, reconciliação, perdão, tolerância tem que ser característica da minha personalidade. E aí no verso 9 ele fala assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. O amor de Deus é manifestado na pessoa de Jesus Cristo. O amor não reserva nada para si. Jesus Cristo se doou o tempo todo. Deus enviou aquilo que ele tinha de mais precioso, o seu Filho unigênito. Entregou aquilo que ele mais amava. Nenhum sacrifício poderia se comparar e superar esse amor que foi totalmente merecido. Com que propósito? O propósito do amor de Deus era fazer de nós, seres humanos, com capacidade de amar o seu próximo como ele ama. O amor humano é a resposta ao amor de Deus, irmãos. Olha só no verso 17 e 18 o que ele fala. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, porque no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigos, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Reparem que ele está falando aqui, o amor de Deus dá confiança que somos aceitos por Deus, e desaparece o medo. Aquele Deus que é juiz, que é um rei, que é um legislador, né? Ele tem tudo isso nele, traz um intenso sentimento de temor. E como nós somos seres pecadores, irmão, o pecado transformou o nosso coração num coração mau, a gente não poderia esperar outra coisa a não ser castigo de Deus, até aniquilação. Mas quando nós conhecemos que Deus é amor, e João está trazendo, o amor expulsa o temor. Aí nós chegamos numa afirmação fantástica, que está no verso 20 e 21. Ele fala, se alguém afirmar que ama a Deus, mas odeia o seu irmão e é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Repare como tudo está relacionado, irmãos. A maior afirmação na Bíblia é, Deus é amor. João está trazendo isso para a gente. E ela explica muita coisa. Primeira coisa que ela explica, o amor de Deus explica o surgimento de toda a criação. Se você ler na Bíblia, lá nos capítulos iniciais de Gênesis, você vai ver antes do dilúvio como Deus estava com o coração extremamente triste devido à desobediência, à rebeldia do ser humano. Deus chegou ao ponto de ter se arrependido de ter criado o homem. Mas aí veio o dilúvio, nós sabemos o que aconteceu. Hoje, o homem continua muito parecido ao homem pré-diluviano. Não mudou. Aí você fala, poxa, se Deus sabe todas as coisas, por que ele vai perder o tempo em criar uma criatura tão rebelde, tão má, que vai virar as costas para ele? Por quê? Porque a criação é essencial ao amor. O amor não existe na solidão. O amor de Deus não pode existir sozinho, ele precisa se corresponder. A tristeza da solidão não tem como conviver com o amor. O amor de Deus precisa de alguém para amar e ser amado. Por isso ele criou todas as coisas. Segunda coisa, o amor explica o livre-arbítrio que Deus deu ao homem. Um livre-arbítrio tão que deu até a possibilidade do homem não amar a Deus, voltar suas costas para Deus. Por quê? Porque o homem foi criado livre. Sem liberdade não existe amor. Sem liberdade o que existe é posse.
Por isso você vê tantos feminicídios horríveis. O homem conviveu anos com a mulher. Aí um dia ele está desempregado, um dia ele não consegue pagar as contas, um dia ele está com raiva no coração, aí ele pega uma faca, pega um martelo, pega sei lá o que e vai desforrar na sua companheira, matar a sua companheira. Isso não é amor. Isso é posse. Posse leva a ódio. Traz a maldade do coração para fora. Deus não criou robôs para que amassem ele, criou seres livres, com a opção de amar. Nos deu a liberdade para espontaneamente termos uma relação. Para isso, Deus teve que se autolimitar. Já pensou nisso, irmãos? O universo não cabe Deus, então para que Deus se relacione com uma criatura como eu e o seu espírito venha morar em mim, ele tem que se limitar a mim, senão ele me destrói. Olha que coisa fantástica, irmãos. Deus se autolimitou para ter o homem ao seu lado. O amor de Deus também explica a sua misericórdia, porque sem a sua misericórdia, nesse mundo mau, nesse mundo de sofrimento, e o sofrimento é uma invenção humana, o que aconteceria? Nós já teríamos sido consumidos, não existiríamos. Por isso Deus tem um cuidado permanente por nós. Ele sustenta o universo com a sua misericórdia. Quarta coisa que o amor explica, o amor de Deus explica, é a redenção. Se Deus fosse só lei, só fosse justiça, ele teria abandonado os homens à sua própria pecaminosidade e às consequências dos seus pecados. E hoje não existiria mais humanidade, irmão, porque nós já nos teríamos nos autodestruídos. O seu amor, ele vai redimir o homem, ele vai buscar e salvar aquilo que se perdeu. O amor de Deus traz remédio do poder destruidor do pecado e cura as enfermidades da nossa alma. O amor de Deus faz como Jesus nos ensinou, nos dá a capacidade de apresentar Deus como Pai, Pai amoroso. O amor de Deus, em quinto lugar, explica porque Deus enviou o seu Filho. Verso 9 e 10, nós acabamos de ler, mas vamos ler de novo. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação para os nossos pecados. Para que por meio de Jesus Cristo tivéssemos a vida de Deus, a zoe de Deus. Os homens existem, os homens têm uma vida dentro deles chamada bio, mas não têm a vida de Deus. Por isso que essa busca desenfreada por prazer, por poder, que eu vivo batendo nessa tecla que a igreja não pode fazer isso, não pode se mundanizar. Isso porque isso mostra que está faltando algo, está faltando quem? Jesus Cristo, irmãos. A igreja que busca, faz projeto de poder político, ela não tem Jesus Cristo nela. Jesus Cristo trouxe a reconciliação com Deus e trouxe a zoe de Deus, a vida de Deus, que implanta em nós a mente de Cristo. Sabe o que vai acontecer? João mesmo diz que nós seremos como Ele é. Quem é Jesus hoje? Um corpo de glória, sentado à direita do Pai. A Bíblia o chama de o último Adão. O que aconteceu? Nós já explicamos isso antes. O pecado fez uma transformação ontológica. O homem perdeu a imagem de Deus e se tornou um novo ser. É como se um ser humano normal tivesse virado uma barata. Perdeu tudo. Não tem mais nada da imagem de Deus. Quando você entrega a vida a Cristo, começa um processo de reverter esse processo. O seu espírito é recriado. A mente de Cristo começa a atuar em você. Olha que coisa linda, irmãos. E quando nós estivermos com Cristo e voltarmos com Ele, quando Ele voltar para reinar e implantar o reino de Deus na terra, nós seremos transformados num corpo de glória como Ele é, o corpo que Adão tinha antes de pecar. E ele fala, ele é propiciação. Se você ler na Bíblia, você vai ver que os judeus tinham que sacrificar uma ovelha
para restaurar uma relação perdida com Deus por pecado, o sangue daquela ovelha. Mas o sangue daquela ovelha não fazia que a zoe de Deus se manifestasse no povo judeu. Não porque eles não eram transformados, eles continuavam a pecar. Eles só eram perdoados do seu pecado. Jesus não, fez diferente. Com sua morte, ele como ovelha que vai ao matadouro, né? Se a ser tosquiada, morreu naquela cruz por mim e por você, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição permitiram que eu entrasse numa relação de intimidade, de paz, de amizade com Deus. As paredes de inimizade foram rompidas. Por isso que quando Jesus ressuscita, aquele véu que separava o Santo dos Santos dentro do Templo de Jerusalém, o sumo sacerdote só podia entrar ali uma vez por ano, aquele véu que era grosso, os estudiosos dizem que era quase um tecido de quase um palmo de largura, era impossível ser rasgado, aquele véu foi rasgado quando Jesus morreu na cruz, mostrando que qualquer ser humano agora poderia ter acesso ao trono de Deus. Que coisa fantástica, irmãos. Sexta coisa que o amor de Deus nos explica, porque Jesus é o Salvador do mundo. No verso 14 e 15, ele fala assim: e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Isso é fantástico, irmãos. A salvação veio. Não há mais condenações, não há mais castigo do inferno. Jesus veio salvar o homem de si mesmo, do seu coração mau que foi destruído pelo pecado. O nosso coração é a fonte de todas as injustiças, de todos os feminicídios, de todos os adultérios, de todos os crimes, de toda a pobreza, de toda a concentração de renda, de toda a miséria, de todas as doenças. É o coração do homem que faz isso, irmãos. Jesus Cristo vem transformar esse coração. Capacita o homem para entrar na eternidade como o único mediador. Jesus Cristo está agora numa relação, ele é o único que está numa relação com Deus como jamais ninguém esteve nem vai estar. Só ele pode mostrar como Deus é. Só ele pode trazer a graça, o amor, o perdão e o poder de Deus para as nossas vidas. Por isso que ele é chamado o único mediador entre Deus e os homens. Só mediante Jesus Cristo os homens podem encontrar e conhecer e amar perfeitamente a Deus. E em último lugar, o amor de Deus explica a vinda do Espírito Santo, o próprio Deus que é Espírito. Olha só no verso 13, fala isso para nós. Sabemos que permaneceremos nele e permanecemos nele. E ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Irmãos, isso é a coisa mais linda que um cristão tem. O Espírito Santo habitando em mim e em você. É a garantia. Por isso que a Bíblia chama ele, nós fomos selados. Significa que o selo do Espírito Santo está sobre nós. A Bíblia chama o penhor da nossa herança, garantindo que nós agora pertencemos a Deus. Somos propriedade de Deus. Isso nos dá a certeza que estamos em paz com Deus. Isso nos dá a certeza que nós vamos nos relacionar com o Pai. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Que a divina presença está em nós, em nossa vida. Então, qual é a conclusão dessas palavras tão lindas, reveladoras e maravilhosas? Ele fala no início: aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Por quê? Porque ele está vendo o irmão. Então, e não ama, odeia, e diz que ama a Deus com aquele que não vê. Então, qual é a conclusão? Nós temos, quando a gente ama o nosso próximo, nós estamos vendo Deus, entre aspas. O amor de Deus você não vê, mas ele se manifesta. O seu efeito é quando você ama. E isso, a igreja existe para este propósito. A igreja só existe com um único objetivo: levar Jesus Cristo para todos os homens. Somente isso, irmãos. Que Deus abençoe a você e que você compreenda essa verdade fantástica, que Deus é amor e que Ele nos ama de uma forma que não temos como explicar. Amém? Deus te abençoe.